Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem atrair os outros sem esforço? Não importa o ambiente, uma reunião de trabalho, um jantar de família ou até uma fila de supermercado. Basta uma frase, um olhar ou até o silêncio delas, e de repente todos parecem querer estar por perto. Às vezes pensamos que isso é sorte. Outras vezes, acreditamos que se trata de um dom secreto, quase místico. Mas a verdade é bem mais simples, e ao mesmo tempo, mais profunda. Existe um código silencioso escondido na forma como essas pessoas se comunicam. Não é um truque barato, não é manipulação, e definitivamente não é carisma de filme de Hollywood. É algo que qualquer ser humano pode aprender, se estiver disposto a enxergar além das palavras. E esse código está guardado em 3 frases. Apenas 3. 3 expressões que parecem simples, mas que carregam uma força transformadora. Palavras que não brilham na superfície, mas que iluminam por dentro. Palavras que, quando ditas no momento certo, quebram barreiras invisíveis, dissolvem defesas emocionais e criam uma conexão real. Hoje, você vai descobrir quais são essas 3 frases e como usá-las para conquistar algo muito mais poderoso do que atenção, respeito, empatia e presença. Mas antes, eu preciso te fazer um convite. Aqui no canal Estoicismo Todo Dia, cada vídeo não é apenas conteúdo. É prática, é reflexão, é treino da mente e do coração. Então já deixa o like e se inscreve. Porque quanto mais você cresce por dentro, mais perto você chega da sua paz interior e da sua maturidade emocional. Agora, vamos voltar ao ponto central. Nós vivemos em um mundo cheio de vozes. Redes sociais, grupos de mensagem, reuniões intermináveis, opiniões lançadas a cada minuto. Estamos cercados de palavras, e ainda assim, nunca nos sentimos tão sozinhos. Por quê? Porque não falta conversa. Falta presença. As pessoas falam, falam e falam, mas quase ninguém escuta para entender. Quase ninguém diz aquilo que o outro realmente precisa ouvir. E é por isso que criar vínculos profundos se tornou tão raro. As relações estão cada vez mais frágeis. As conversas, cada vez mais superficiais. O contato humano, cada vez mais distante. E no meio desse vazio, surge a necessidade desesperada por algo simples: ser visto, ser ouvido, ser reconhecido. E é aqui que entram as 3 frases. Elas não são mágicas. Não são uma fórmula de persuasão. Elas são lembretes de humanidade. Convites à presença. Portais para uma conexão que muita gente nem lembra mais que existe. A primeira delas é poderosa justamente por ser direta, mas quase ninguém tem coragem de usá-la. Eu sinto o que você sente. Tão simples, tão curta, e ao mesmo tempo tão impactante. Pense bem, quantas vezes você já tentou explicar um sentimento e sentiu que ninguém realmente entendeu? Você fala, mas do outro lado só recebe conselhos prontos, frases automáticas ou tentativas de consertar o que nem precisa ser consertado. O que você queria, no fundo, não era uma solução. Era apenas sentir que não estava sozinho. Era ouvir: eu sei como é. Eu estou com você nisso. Eu sinto o que você sente. Essa frase não é só resposta. É um portal emocional. Quando alguém nos diz isso com verdade, algo dentro de nós se desarma. O peito relaxa, a respiração muda, e surge aquela sensação rara: finalmente alguém me entende. Finalmente alguém está comigo, sem querer nada em troca. Eu sinto o que você sente é mais do que empatia. É conexão em estado puro. É como dizer: o que você está vivendo importa tanto para mim, que eu me permito ser afetado por isso. Marco Aurélio escreveu: o que não é bom para a colmeia também não é bom para a abelha. Traduzindo para o coração, o sofrimento do outro, quando reconhecido, também nos transforma. Essa frase tem o poder de dissolver o isolamento silencioso que tantas pessoas carregam. Porque no fundo, quase todo mundo só precisa disso, não de respostas rápidas, mas de presença sincera. E pense no impacto disso em diferentes áreas da vida. No amor, quantas discussões poderiam ser interrompidas se, em vez de acusar, alguém simplesmente dissesse: eu sinto o que você sente. Na amizade, quantos afastamentos silenciosos poderiam ser evitados se alguém tivesse coragem de falar isso? No trabalho, quantos ambientes duros, competitivos, poderiam se humanizar se líderes e colegas aprendessem a reconhecer a dor ou a alegria do outro? E aqui vai um detalhe importante: essa frase nem sempre precisa ser dita em voz alta. Ela pode ser comunicada com um olhar firme, um abraço silencioso, ou até mesmo pelo simples ato de permanecer presente sem distrações. Mas, quando chega o momento certo, e você pronuncia essas palavras com verdade, algo acontece. A transformação se instala.
Porque o que mais falta no mundo hoje não são soluções. São pessoas dispostas a sentir. Pessoas que entendem que não há nada mais curativo do que ser compreendido de verdade. Só existe uma condição: essa frase não pode ser usada como truque. Se você não estiver realmente presente, se não estiver disposto a escutar com o coração, ela perde o sentido. Porque as pessoas sentem quando você está inteiro e sentem quando você não está. Por isso, da próxima vez que alguém compartilhar uma dor, uma dúvida ou até uma alegria, não corra para responder. Respire. Olhe nos olhos. Escute não só com os ouvidos, mas com o corpo todo. E quando chegar o momento certo, diga: eu sinto o que você sente. Essa frase não exige respostas. Ela oferece espaço. E nesse espaço, nasce algo raro: confiança. E onde há confiança, existe terreno fértil para a verdadeira conexão. Mas atenção, sentir junto não é suficiente. O coração precisa de apoio concreto. Porque depois que alguém se sente compreendido, surge a pergunta: e agora? Posso confiar que você ficará ao meu lado? E é aí que entra a segunda frase. Uma frase simples, curta, mas capaz de se tornar o alicerce de qualquer vínculo humano. E na próxima parte, eu vou revelar qual é essa frase, e como ela pode transformar completamente a forma como você se relaciona com quem ama, com seus amigos e até com seus colegas de trabalho. Depois que alguém se sente compreendido, surge sempre uma pergunta silenciosa: será que essa pessoa vai continuar ao meu lado? Posso confiar que não vou ficar sozinho depois de abrir meu coração? É nesse momento que entra a segunda frase, 3 palavras simples que carregam um poder quase invisível, mas essencial: pode contar comigo. Essas palavras soam como um abrigo em meio à tempestade. Elas não prometem resolver todos os problemas, não oferecem fórmulas mágicas, mas transmitem algo ainda mais valioso: a certeza de que, aconteça o que acontecer, alguém estará presente. Dizer pode contar comigo não é apenas um gesto de apoio, é um voto de lealdade. É como se você dissesse sem precisar explicar: você não está caindo no vazio. Eu sou o chão que vai te sustentar. Num mundo que valoriza velocidade, performance e resultados, oferecer presença silenciosa é quase um ato revolucionário. As pessoas estão acostumadas a serem ignoradas, interrompidas ou julgadas. Poucas sabem o que é sentir o peso tranquilizador de alguém que simplesmente permanece. E essa permanência, esse apoio discreto, é o que dá força nos momentos mais frágeis. Pense em alguém que enfrenta uma perda dolorosa. Nesse cenário, não existem conselhos prontos que curem a dor. Mas ouvir de alguém pode contar comigo é como receber um cobertor invisível. Não muda a realidade dura, mas aquece o coração que se sente sozinho. Ou imagine uma crise profissional. Tudo parece desmoronar, cobranças de todos os lados, pressão sufocante. Nesse ambiente, a frase "pode contar comigo" transforma um colega comum em parceiro de verdade. Não é sobre resolver o problema, é sobre não deixar o outro enfrentar tudo sozinho. Epicteto dizia que ninguém é livre se não for senhor de si mesmo, mas até a liberdade precisa de apoio. Até os mais fortes precisam, em algum momento, de um ombro ao lado, nem que seja em silêncio. Por isso, quando você diz "pode contar comigo", você não está tirando a dor do outro, mas está oferecendo uma estrutura para que ele não desabe. O detalhe mais importante é que essa frase só tem peso real quando vem acompanhada de ação. Não adianta dizer e depois desaparecer. Apoio verdadeiro se prova nos pequenos gestos: uma mensagem inesperada perguntando como a pessoa está, uma visita feita no momento difícil, alguns minutos reservados mesmo na correria só para mostrar que você realmente se importa. Estar disponível não significa ter todas as soluções. Significa se colocar ao lado. Significa ser aquela presença tranquila que transmite sem precisar repetir: "eu não vou embora quando as coisas ficarem difíceis". Esse é o verdadeiro peso da frase "pode contar comigo". No amor, essa frase constrói vínculos de confiança. Quando o cotidiano ameaça esfriar os relacionamentos, ela lembra o parceiro de que, por trás de todas as dificuldades, existe alguém disposto a sustentar a relação. Na amizade, ela separa laços superficiais de conexões profundas. E no trabalho, ela transforma líderes em pessoas confiáveis e colegas em verdadeiros companheiros de jornada. O filósofo Marco Aurélio dizia que somos partes de um mesmo corpo, como os dedos da mão, como engrenagens de um relógio. Quando uma parte se desgasta, a outra precisa apoiar, porque se um lado falha, o todo enfraquece. A frase "pode contar comigo" é a tradução prática desse pensamento. Mas aqui está a parte mais curiosa: quando você apoia alguém, você também cresce. Você fortalece sua empatia, amplia sua escuta, aprofunda sua maturidade emocional.
Apoiar o outro, no fim das contas, é também apoiar a si mesmo, porque ninguém consegue oferecer presença verdadeira sem também se transformar por dentro. É exatamente isso que o estoicismo ensina na prática. Não há virtude mais nobre do que servir com o coração aberto. Num tempo em que muitos só pensam em si mesmos, em seus resultados, em seus números, ser alguém que diz e prova pode contar comigo é uma forma de resistência silenciosa. É nadar contra a maré da indiferença e da pressa. É dizer ao mundo que ainda há espaço para a humanidade. E se você pensar bem, essa frase não depende de circunstâncias grandiosas. Ela cabe no dia a dia, em situações pequenas, mas cheias de significado. É o pode contar comigo dito ao amigo que está nervoso antes de uma apresentação importante. É o pode contar comigo sussurrado no ouvido de um filho que enfrenta medos silenciosos. É o pode contar comigo escrito em uma mensagem simples, mas sincera, para alguém que você sabe que está em silêncio há tempo demais. É nesses pequenos gestos que grandes vínculos são construídos. E cada vez que você escolhe apoiar, você está plantando sementes invisíveis de confiança. E confiança é a base de qualquer comunidade, seja ela uma família, uma amizade ou até mesmo uma empresa. Confiar é acreditar que, quando você vacilar, alguém vai te segurar. E apoiar é ser essa pessoa. Mas atenção, existe um risco real aqui. Se você disser pode contar comigo e não estiver realmente disposto a cumprir, a frase perde sua força. Ela deixa de ser abrigo e se torna uma promessa vazia. E nada fere mais do que esperar apoio e receber indiferença. Por isso, antes de pronunciar essas palavras, respire e pergunte a si mesmo: estou pronto para sustentar essa presença? Se a resposta for sim, diga sem medo, porque essas 3 palavras podem salvar alguém do abismo da solidão. Se a resposta for não, talvez seja melhor oferecer um silêncio honesto do que uma promessa quebrada. No fim, pode contar comigo é muito mais do que frase. É uma escolha. É assumir a responsabilidade de estar presente, mesmo quando não há nada para dizer. É oferecer chão quando o outro só enxerga vazio. É permanecer firme quando todos os outros já foram embora. E justamente por isso, é tão raro e tão precioso. Quem aprende a dizer isso com verdade se torna farol em meio à escuridão, porto seguro em meio ao caos, lembrança viva de que ninguém precisa enfrentar a vida sozinho. Mas a jornada ainda não terminou. Existe uma terceira frase. Talvez a mais esquecida de todas, mas também a mais transformadora. Uma frase capaz de curar feridas invisíveis, reacender vínculos quase apagados e devolver esperança a corações que já não se sentem vistos. Essa última frase pode parecer simples demais, mas sua ausência é a raiz de muita dor silenciosa. Na próxima parte, você vai descobrir qual é essa frase, porque ela é tão poderosa e como usá-la para transformar não apenas suas relações, mas também sua própria forma de enxergar o mundo. Existe uma frase que raramente é dita, talvez porque muitos achem que não é necessária, ou porque a vulnerabilidade que ela exige assusta. Essa frase é: você é importante para mim. Diferente das 2 anteriores, essa não fala sobre compreensão nem sobre apoio. Ela fala sobre valor. Fala sobre a essência do que somos uns para os outros. E, acredite, é exatamente essa ausência de reconhecimento que destrói corações em silêncio. Todos nós, em algum nível, carregamos o desejo de sermos importantes para alguém. Não importa se você é forte, independente ou acostumado a lidar sozinho com suas batalhas. Em algum canto da alma, existe uma necessidade de saber que sua presença tem significado, que sua existência não passa despercebida. Quando alguém nos olha nos olhos e diz você é importante para mim, uma chama se reacende. É como se, de repente, a vida tivesse um motivo maior para continuar. Essa frase tem o poder de resgatar pessoas que já estavam desistindo de lutar. Imagine alguém que vive a rotina no automático, que se sente substituível, invisível, descartável. Um colega de trabalho que dá o melhor de si e nunca recebe reconhecimento. Um filho que só ouve críticas, mas nunca ouve o quanto é amado. Um amigo que sempre está presente, mas nunca escuta o quanto é essencial. A ausência dessa frase abre feridas invisíveis. Muitas vezes, são essas feridas que levam as pessoas à solidão extrema, à desistência, ao abandono de si mesmas. E, justamente por isso, dizer você é importante para mim pode mudar destinos. Não é exagero. Há histórias reais de pessoas que estavam prestes a se entregar à escuridão, mas desistiram porque alguém, no momento certo, disse que elas tinham valor. O estoicismo nos lembra constantemente que a vida é breve, que nada está garantido, que cada encontro pode ser o último. Marco Aurélio, em suas meditações, repetia para si mesmo que não deveria desperdiçar um único momento, porque o amanhã não lhe pertencia. Se entendêssemos isso de verdade,
nunca deixaríamos de dizer às pessoas que amamos o quanto elas são importantes. O silêncio, muitas vezes, é interpretado como indiferença. E a indiferença mata. Você já parou para pensar em quantas pessoas próximas a você não fazem ideia do quanto você as valoriza? Quantos familiares, amigos, parceiros de vida passam dias, meses, anos sem ouvir algo tão simples quanto você é importante para mim? Nós supomos que eles sabem. Mas a verdade é que ninguém adivinha. O que não é dito, se perde. O que não é dito, não alimenta. O que não é dito, morre. Por isso, essa terceira frase é o clímax da nossa jornada. Se a primeira cura a solidão, se a segunda constrói confiança, a terceira reacende o valor da vida. É ela que dá sentido ao apoio e que fortalece o vínculo criado pela compreensão. Sem essa frase, tudo o resto parece incompleto. Mas não basta apenas dizê-la. É preciso viver de modo que cada gesto reforce essas palavras. Você é importante para mim também se traduz em atitudes. Reservar tempo mesmo na correria, demonstrar atenção nos detalhes, celebrar conquistas pequenas, lembrar datas, olhar nos olhos com presença real. Valor não se demonstra apenas com discursos, mas principalmente com constância. Quando você diz e mostra que alguém é importante, você o ajuda a se reconectar com o próprio valor. E isso, muitas vezes, é a diferença entre desistir e persistir. Pense em quantas vidas poderiam ser salvas se mais pessoas tivessem coragem de declarar essa importância. Quantos relacionamentos poderiam ser restaurados? Quantos corações poderiam ser curados? Mas aqui entra um ponto fundamental. Não espere pelo amanhã. O amanhã é incerto. O único momento real é o agora. Se existe alguém que você valoriza, diga hoje. Se existe alguém que marcou sua vida, agradeça hoje. Se existe alguém que você não gostaria de perder, declare isso hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Os estoicos sempre lembravam que a morte é companheira silenciosa de cada instante. Essa lembrança não deve nos paralisar, mas nos impulsionar a viver com mais coragem, mais amor, mais presença. Porque, no final, o que mais importa não são as grandes realizações, mas os vínculos que cultivamos. E esses vínculos se fortalecem quando reconhecemos uns aos outros. Você é importante para mim é a frase que combate o veneno da indiferença. É o antídoto contra o sentimento de inutilidade. É o remédio para o coração cansado. Diga isso ao seu pai, à sua mãe, ao seu irmão, ao seu parceiro, ao seu amigo, ao seu colega. Não espere que eles descubram sozinhos. Leve essa luz até eles. Porque quando alguém ouve isso, algo muda para sempre dentro de si. Talvez você ache que não é grande coisa. Mas, acredite, pode ser tudo o que aquela pessoa precisava ouvir. E aqui chegamos ao ponto final dessa jornada. 3 frases simples, mas capazes de transformar qualquer relação, qualquer vida. Eu sinto o que você sente. A frase da empatia que cura a solidão. Pode contar comigo. A frase do apoio que constrói confiança. Você é importante para mim. A frase do valor que resgata o sentido da vida. Essas 3 chaves não exigem diplomas, nem riquezas, nem discursos complexos. Elas exigem apenas coragem de sentir, presença de apoiar e humildade de valorizar. Talvez você nunca tenha imaginado que palavras tão curtas pudessem carregar tanta força. Mas agora que sabe, você tem uma escolha. Pode continuar como antes, ou pode começar hoje a usar essas frases para transformar sua vida e a vida de quem você ama. No fim, todos nós seremos lembrados não pelo que acumulamos, mas pelo que oferecemos. Não pelo que conquistamos sozinhos, mas pelo quanto ajudamos os outros a permanecerem de pé. E, quando a sua história chegar ao fim, o que vai realmente importar é quantas pessoas poderão dizer: ele me fez sentir compreendido. Ela esteve ao meu lado. Eles me mostraram que eu era importante. Essa é a verdadeira herança. E é isso que você pode começar a construir agora. Por isso, não espere. Se existe alguém que precisa ouvir de você essas 3 frases, diga hoje. Ligue, escreva, abrace, olhe nos olhos. Não subestime o poder de palavras simples. Elas podem salvar vidas. E talvez a vida que você salve seja exatamente a daquela pessoa que você menos imagina.